Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de ricas bênçãos para nós, para todos nós, nessa sexta-feira, que Deus possa ministrar a sua palavra viva aos nossos corações. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, e o texto base da nossa leitura vai estar lá em Juízes, capítulo número 11, versículo 29, diz assim a Bíblia: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E fez um voto ao Senhor Jefté e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Meus irmãos, Jefté foi um homem que foi desprezado pelos seus. Jefté foi abandonado. Jefté de fato é as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas ao invés das fortes. Jefté é aquilo que Deus escolhe que contraria a lógica humana. E Jefté tem um pouco de nós, porque todos nós, em algum momento, e talvez seja essa uma das cruzes, ou faça parte daquilo que é a cruz, na verdade, que o cristão deve carregar, seja um pedacinho da cruz, ser rejeitado, né? E Jefté, ele viveu isso, essa rejeição. E a rejeição é algo muito ruim. Quer seja ser rejeitado por um pai, por uma mãe, por um irmão, pela família, por um companheiro, né? Uma esposa, um esposo, um namorado, uma namorada, um relacionamento que se desfez. A rejeição, ela mexe muito com a nossa autoestima, né? E aí a gente passa a ter uma baixa autoestima, sabe? Muito grande. Mexe muito com a nossa análise, aquilo que nós entendemos acerca de nós mesmos. De uma forma bem direta, nós nos desvalorizamos, realmente pensamos, chegamos a uma constatação, uma convicção de que nós não temos valor. E é esse valor que não nos é dado, né? Você foi rejeitado porque você, né, não merece estar comigo, eu não quero estar contigo porque você não é uma pessoa à minha altura. Essa rejeição e essa falta de valor, isso às vezes nós tomamos para nós, e em algum momento pensamos até que é verdade. Jefté, por ter sido deserdado, foi retirado da casa de seus pais, do seu pai, foi retirado pelos seus irmãos, falaram: olha, vai embora, você não tem parte conosco. Ele poderia carregar esse estigma, ele poderia ter aceitado esse rótulo de alguém que não tem valor. E talvez hoje, nessa noite, eu esteja falando com pessoas que ouviram isso, talvez nesse mês, talvez nesse ano, talvez ao longo da sua vida, recentemente. Eu ouvi, eu acho que pior do que ouvir é você ver a pessoa agindo um nível de rejeição que você se sente um lixo, né? E talvez as escolhas que as pessoas tomam, o distanciamento, uma separação, isso é pior do que palavras. É um nível de rejeição muito grande. Só que Jefté, ele sabia qual era o seu valor em Deus. Ele sabia que ele, embora tivesse sido rejeitado pelos seus, embora fosse um homem cuja sua história não lhe remeteria à nobreza de Israel de forma alguma, ele era filho de uma prostituta, ele sabia que em Deus ele poderia quebrar todas essas correntes de maldição e de destruição que havia sobre a sua vida, e que ele poderia recomeçar uma nova história. Ele sabia que Deus tinha um projeto para a vida dele, e ele sabia que esse projeto era um projeto de muita estima, que para o Senhor, ele era um homem de valor. E ele aceitou. Quando Deus criou circunstâncias para oprimir os moradores de Gileade, para oprimir o povo dele, né, o povo de Deus, e o povo também de Jefté, eles se viram obrigados a ir atrás de Jefté e pedir ajuda a ele, porque sabiam que ele era um grande guerreiro. O rejeitaram, mas sabiam que ele tinha valor, porque no fundo se sabe sim o valor que há. E aí foram até Jefté e mandaram chamar ele de volta. E chamaram ele de volta para que ele pudesse governar ali o povo, né, e liderar o povo. E Jefté sabia o valor que ele tinha em Deus. Ele sabia o valor que ele tinha em Deus. E a palavra fala que ele aceitou, mas ele fez ali algumas reivindicações necessárias.
algumas garantias necessárias. E ele aceitou, e quando ele partiu para aquele campo de batalha, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, porque era um homem de Deus. Ele atravessou por Gileade e Manassés, a Mispa, e passou até os filhos de Amon, e ele derrotou. Ele liderou o seu povo e ele derrotou aquele inimigo de uma forma implacável. Ele voltou ao Senhor, mas aqui é uma outra mensagem. Agora ele provou o seu valor. E ele provou que Deus era com ele e que para Deus ele tinha sim um valor muito grande. Nessa noite de sexta-feira, eu quero dizer para você: em Deus você tem um valor inestimável. Você é uma peça insubstituível para o Senhor. Não existe outro que nem você. Eu não estou aqui, sabe, pegando o pecador que precisa ser regenerado, que somos nós, e dando a ele uma capa, um revestimento de algo especial, aquele culto à personalidade, culto ao cristão, culto à pessoa. Não, nada disso. Mas eu estou realmente afirmando que a Bíblia mostra que nós temos um valor no Senhor, que Deus fez o homem como coroa da sua criação. E por mais que te rejeitem, e por mais que te abandonem, e que por mais que te desprezem, para o Senhor você tem valor. E aí o Senhor condicionou Jefté, ele criou meios, circunstâncias, situações para que aqueles que um dia abandonaram Jefté precisassem dele e fossem atrás dele. Deus vai criar circunstâncias, meios e situações para que aqueles que um dia viraram as costas, para que aqueles que um dia disseram para você, você não tem valor, reconheçam o teu valor, reconheçam que você é alguém estimado, que você tem valor para o Senhor, que você sim tem caráter, tem personalidade, que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que você é uma pessoa de valor. Deus vai criar circunstâncias. O Senhor fez com que os filhos de Amon, que antes tinham um pacto, antes tinham uma aliança, quebrassem aquela aliança com o povo de Jefté, se levantassem contra eles, oprimindo e querendo conquistá-los, para que eles pudessem reconhecer. Tem muita gente aliançada com o inimigo, cujo inimigo vai quebrar essa aliança, cujo Senhor vai criar circunstâncias onde as escamas cairão e essas pessoas verão que o inimigo é quem domina a vida delas. E aquela aliança com Satanás será quebrada. E aí sim haverá um reconhecimento, nesse momento, do mal que te foi feito, do abandono, do desprezo. Assim como Jefté foi desprezado, mas ele teve o seu valor reconhecido. Ele foi exaltado. Deus está criando circunstâncias, minha irmã. Você é um Jefté de Deus. Você é alguém cujo Senhor criou um projeto de ruptura com tudo de errado. Ah, mas meu pai bebia, meu pai batia na minha mãe, minha mãe traía, meu pai traía, e isso acontecia, meus avós também. Não importa, Deus zerou tudo. Daqui para frente é uma nova história através da sua vida. É um novo ciclo. E aquilo que ficou para trás. Deus está reescrevendo a história dos teus através da tua vida, como reescreveu a história dos parentes, dos familiares, daqueles que tinham rejeitado Jefté, através da vida de Jefté. E o Espírito do Senhor se apoderou de Jefté, veio sobre ele e ele atravessou. Deus está te conduzindo a uma situação de batalha, sim, mas é o Espírito do Senhor para que você possa experimentar milagres, operações e uma bênção de restituição. Tá bom? Que Deus te abençoe nessa noite de sexta-feira. Nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.